Boa tarde, está começando mais um Telesur Notícias em Português. Eu sou Michele de Mello e a partir de aqui, da nossa sede principal em Caracas, Venezuela, te acompanho a ver algumas das notícias de maior destaque sobre o Brasil, América Latina e o mundo desta semana. Começamos. Na Venezuela, a Assembleia Nacional Constituinte assinou um acordo de repúdio à ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que implementa um bloqueio total contra o país. A ANC exige que as Nações Unidas façam valer os direitos da Venezuela como país membro desse organismo e atuem contra o governo Trump. Também aceitaram um pedido do Ministério Público de iniciar investigações contra 4 deputados opositores pelos crimes de traição à pátria. Enquanto isso, continua a campanha Não Mais Trump, de coleta de assinaturas para uma petição de levantamento das sanções econômicas. O abaixo-assinado começou no dia 10 de agosto e a meta é chegar a 15 milhões de apoiadores. E durante a sessão da Constituinte venezuelana, o presidente desse organismo, Diosdado Cabello, voltou a falar em eleições legislativas antecipadas, lembrando que a Assembleia Nacional da Venezuela atua em desacato com a justiça do país desde que foi eleita em 2015. De acordo à Constituição, de acordo à situação política de nosso país. De acordo com a Constituição, vamos fazer uma consulta com todos os poderes nas ruas, para estabelecer qual é o melhor momento para realizar essas eleições. Se dessa consulta resultar a decisão de que é melhor a data do dia 1º de janeiro, vamos fazer a eleição da Assembleia Nacional nessa data. Mas, se apontar que devem ser feitas neste ano, então será quando diga essa consulta. Não existe, será quando diga essa consulta. E nessa terça e quarta-feira aconteceu em Brasília a 6ª edição da Marcha das Margaridas, a maior mobilização de trabalhadoras do campo da América Latina. Coordenada pela Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG, a marcha contou com cerca de 100 mil mulheres que a cada 4 anos se reúnem para reivindicar os direitos das agricultoras. Na terça-feira, a Câmara de Deputados realizou uma sessão especial que debateu algumas das principais pautas reivindicadas pelas trabalhadoras do campo. Nós estamos assistindo no Brasil, primeiro, é um corte tremendo dos recursos da educação, né? Então a gente percebe que o governo está a serviço do capital internacional, de destruir os direitos, e a educação é um pilar que precisa ser destruído, porque é um governo que não acredita na ciência, que entende que a educação é prejudicial e nós entendemos que a educação é um elemento central. E esta semana também aconteceu a Marcha de Mulheres Indígenas Parlamentares da América Latina, em Brasília também. E durante essa atividade, as mulheres ocuparam a sede da Secretaria de Saúde Indígena em repúdio ao descaso com a saúde dessas mulheres no Brasil de Bolsonaro. André Vieira nos conta mais detalhes. Boa tarde para você, Michele, e para todos. Um dado chamou bastante a atenção do Brasil e do mundo, isto porque somente durante os 7 primeiros meses do governo de Jair Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia cresceu em 67%. Se nós compararmos somente o mês de julho de 2019 com julho de 2018, o aumento nesse desmatamento foi de 278%, um dado alarmante que mostra a atual política de meio ambiente do governo de Jair Bolsonaro. Te conto também que a resistência tomou as ruas de Brasília durante a primeira marcha das mulheres indígenas, que, entre outros pontos, vem justamente para denunciar esse tipo de política ambiental praticada por Jair Bolsonaro contra o meio ambiente, contra as diferentes etnias, diferentes povos do Brasil, e também para exigir que a saúde indígena continue no nível federal e não seja municipalizada. É com você, Michele. Obrigada, André. E além disso, essa semana de mobilizações também foi marcada por mais um dia de tsunami da educação. Depois do dia 15 e 30 de maio, agora os atos foram contra o projeto Futurice e a reforma da Previdência. Com manifestações em 211 cidades do país, milhares de brasileiros condenaram o projeto Futurice, que prevê, entre outras coisas, a entrega da administração das universidades públicas às OS, organizações sociais, que são empresas privadas. Com isso, o projeto dá abertura para a cobrança de mensalidades e a privatização das universidades, que, recordemos, são responsáveis por cerca de 90% de todas as pesquisas científicas realizadas no país. Há 40 anos da retomada da democracia no Equador, se intensifica a perseguição política e judicial contra Rafael Correa. Na última semana, a juíza Daniela Camacho determinou a prisão preventiva do ex-presidente. E desde Quito, Cristian Salas nos explica essa situação. O ex-presidente da República, Rafael Correa, teve a prisão preventiva decretada dentro do caso Subornos de 2016, que se refere a um suposto financiamento ilegal do movimento Aliança País.
A ordem de prisão foi emitida na noite de quinta-feira, 8 de agosto de 2019. Assim decidiu a juíza da Corte Nacional de Justiça, Daniela Camacho, ao se pronunciar sobre o pedido do Ministério Público. A prisão preventiva foi aplicada para outros 4 ex-funcionários do governo de Correa, entre eles o ex-vice-presidente Jorge Glass, que já está preso. Para a defesa de Correa, a motivação da juíza Daniela Camacho não se sustenta e não é suficiente para decretar uma ordem de prisão preventiva do ex-presidente. A defesa assegura ainda se tratar de uma perseguição política ao líder do processo de mudanças estabelecidas com a Revolução Cidadã e tem como finalidade impedir seu retorno ao Equador. E nesta quarta-feira, partidos de oposição do Haiti retomaram as manifestações exigindo a renúncia do presidente Jovenel Moïse por acusá-lo de cometer crimes de corrupção. O presidente do principal partido opositor, Petit Desalegn, Moïse Jean Charles, afirmou que os atos deverão acontecer diariamente até o dia 23 de agosto. A semana marca os 228 anos do início da Revolução Haitiana, a primeira revolta de escravos negros a abolir a escravidão e alcançar a independência desse país latino-americano. Os manifestantes também buscam denunciar a perda do poder de compras, já que o índice de inflação chegou a 18% no segundo semestre desse ano. E a esquerda arrasa nas eleições primárias argentinas. Vamos aos números. A coligação Frente de Todos, liderada pelo candidato Alberto Fernandes e a ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ganhou em 21 das 23 províncias. Perdeu apenas em Córdoba e no Distrito Capital de Buenos Aires. O resultado obtido foi de 15 pontos acima da segunda colocada, que foi a chapa Juntos por el Cambio, do atual presidente Maurício Macri. Depois da derrota, a economia do país foi abalada pela especulação do mercado financeiro e o valor do dólar disparou diante da moeda argentina. Na quarta-feira, o presidente Macri anunciou medidas econômicas para buscar o apoio da classe média argentina, entre elas o pagamento de bônus para desempregados e o aumento do salário mínimo, que atualmente é de cerca de R$ 800. Intelectuais e personalidades políticas condenaram as declarações do presidente, que culpou ao kirchnerismo pela crise econômica atual. Nessa situação, quando as pessoas estão passando fome, quando há muitos desempregados e muitas dessas pessoas perderam seus empregos nesse período, por mais mensagens coerentes que criem, marketing que façam, o rendimento é decrescente. Não pode crescer, então o que acontece é que existe um governo que pretende levar adiante uma modernização com exclusão. E isso tem perna curta. Em algum momento ele terá que compensar essas políticas de exclusão social. E nós vamos à Centro-América porque o conservador Alejandro Giammattei, do partido Vamos, venceu o segundo turno das eleições presidenciais da Guatemala. Movimentos sociais denunciam fraude eleitoral. E o nosso correspondente, Santiago Boton, nos conta mais detalhes. Un cordial saludo desde el norte de Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral ha declarado que Alejandro Giammattei falla del... O Tribunal Supremo Eleitoral determinou que Alejandro Giammattei, do partido Vamos, é o presidente virtual da Guatemala, com mais de 57% dos votos, contra Sandra Torres Casanova, do partido Unidad Nacional de la Esperança. De fato, essas eleições foram marcadas por uma série de anomalias e uma possível fraude eleitoral. O triunfo do conservador Giammattei provocou preocupação nos movimentos sociais que prevêem um possível aumento da repressão contra os defensores de direitos humanos, principalmente pelos interesses empresariais que representa este novo presidente. Colegas, voltamos aos estúdios centrais. E o Peru vive uma crise política por vários motivos. Na tentativa de aprovar sua reforma constitucional, o presidente Martín Vizcarra deve estabelecer um calendário para dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Ou, se não consegue o apoio necessário, deverá renunciar. Tudo isso em meio à greve de trabalhadores da saúde que já dura um mês. O nosso correspondente em Lima, Jaime Herrera, nos explica todo esse contexto. Muito obrigado. Essa semana foi marcada por uma crise política e social no Peru. Na região de Arequipa, no sul do país, já completaram 25 dias de protestos contra o projeto de mineração Tia Maria, apesar da suspensão anunciada pelo presidente Martín Vizcarra. Enquanto isso, na região de Moquegua, a população iniciou uma paralisação por tempo indeterminado contra outro projeto de mineração, da transnacional Anglo-América.
Em ambos os casos, as obras poderiam afetar os recursos naturais e contaminar o meio ambiente. Isso fez o Congresso propor uma moção de vacância da presidência por considerar que o presidente não soube lidar com esse conflito. Tudo isso logo depois que Martim Vizcarra propôs o adiantamento das eleições legislativas para 2020. E, paralelamente, os trabalhadores da saúde completam um mês em greve geral. E agora passamos à Europa, porque em Portugal, caminhoneiros de transporte de combustíveis e mercadorias começaram uma greve por tempo indeterminado esta semana. Os motoristas pedem um aumento progressivo do salário base da categoria até 2022. A paralisação iniciou depois que os sindicatos e os patrões não chegaram a um novo acordo coletivo que está sendo debatido desde abril. O governo adotou um plano de contingência que estipula serviços mínimos de 75% para postos que atendem o transporte público e de 50% aos demais postos de combustível do país. Em alguns lugares, o governo notificou os trabalhadores por supostamente não cumprir o mínimo estipulado. Depois disso, o Sindicato dos Caminhoneiros decidiu suspender nacionalmente o atendimento mínimo em solidariedade aos colegas notificados. E vamos para o Oriente Médio, porque o noroeste da Síria é um território em disputa pelo povo muçulmano curdo e o governo turco. Nesta semana, representantes da Turquia e dos Estados Unidos chegaram a um acordo militar. Vamos entender melhor essa situação com Aitor Chabari Arrete, diretamente de Ankara. Olá a toda a audiência da Telesul. Depois de muita discussão, os governos de Washington e de Ankara chegaram a um acordo para intervir na zona norte da Síria e criar um corredor de segurança. Na Síria, o presidente Bashar al-Assad acredita que é um despropósito e uma jogada para tentar ocupar o norte do país. Os habitantes da zona, o povo curdo sírio, estão totalmente contra e também acreditam que se trata de uma medida do governo turco para expulsá-los das suas terras. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aitor. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Telesur Notícias em Português. E você também faz parte dessa produção. Então deixe seus comentários aqui nessa publicação e também participe do nosso grupo de WhatsApp. Mande críticas, sugestões, que nós vamos te escutar. Muito obrigada e até a próxima.